Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje poderia ser jogo entre Fluminense e Vasco, mas infelizmente o jogo está marcado para segunda-feira. Isso, um dos motivos é que o Fluminense teve o jogo do Fluminense contra o Juventude, foi um dia após o jogo do Vasco contra o Fortaleza. O Fluminense teve um dia a menos para descansar e para se preparar também. Né? O Fluminense jogando na segunda, na quinta, sexta descansou, aí tem sábado, hoje, para treinar, para enfrentar o Vasco na segunda-feira às 7h30 no Maracanã, com a transmissão do Cazé, né? Da Cazé TV, e acho que é da Record também. E o Vasco, como jogou na quarta, teve a quinta-feira de descanso, treinou sexta, treinou sábado, pode treinar hoje, para enfrentar o Fluminense amanhã. Quer dizer, o Vasco teve um dia a mais para treinar. Os torcedores do Flamengo, os jogadores do Flamengo, desculpe, os torcedores do Vasco, os jogadores do Vasco estão muito empolgados depois dessa vitória sobre o Fortaleza, lá jogando com um a menos, e depois do jogo do Fluminense contra o Juventude aqui no Maracanã, um jogo horroroso do Fluminense, que ganhou com gol espírita do Thiago Silva, né? Que aquele jogo o Fluminense poderia ter até perdido. Então eles estão empolgados, achando que eles são favoritos para o jogo de amanhã. Eu costumo dizer que clássico não tem favorito. Clássico, o time pode estar em último lugar e o outro em primeiro, que não tem favorito. Haja visto que o Fluminense nos últimos anos estava mal e conseguiu ganhar 2 títulos em cima do Flamengo, que era o melhor time, e continua sendo o melhor time do Brasil, apesar de no momento o Palmeiras estar melhor do que o Flamengo. Então não tem favorito em clássico. O negócio é que o Vasco ganhou do Fortaleza graças ao goleiro, né? Porque depois da expulsão do jogador do Vasco, né? No finalzinho do primeiro tempo, segundo tempo só deu Fortaleza. E o goleiro do Vasco, que é um goleiraço por sinal, salvou o Vasco em vários lances, e os jogadores do Fortaleza também perdeu vários gols feitos, né? Então não é bem assim. E o outro jogo que o Vasco teve antes foi uma vitória sofrível também, eu acho que foi contra o Vitória São Januário, né? Também foi uma vitória sofrível do Vasco. O Vasco tem um goleiraço, mas o time não está isso tudo. O atacante do Vasco, aquele Juan, né? Juan. Eu costumo ver jogo da base e ele é muito bom jogador. Mas o Fluminense também tem grandes jogadores, né? O ponto fraco do Fluminense, na minha opinião, é o ataque, que está numa fase ruim. Mas eu acho que hoje o Zubeldia deveria escalar o John Kennedy, que o Cano não está bem, o Everaldo também não está bem, e o JK, ele entrou com disposição contra o Juventude, quase fez um golaço, deu embaixo das pernas do adversário do Juventude, chutou, pegou mal, né? A bola não foi pro gol. Mas o Fluminense também teve um desfalque do Acosta, né? Então o Acosta, ele no momento é muito importante para o time do Fluminense. Ele não tem treinado, mas hoje eu estava vendo o Lessa falar de manhã, eu vi o vídeo do Lessa, e ele mostrou uma foto que o Acosta estava junto com os jogadores lá no treinamento, só que ele depois não apareceu mais nos vídeos. Ele está fazendo um trabalho de reforço muscular separado, né? Porque ele estava acostumado, aonde ele jogava lá nos Estados Unidos, a jogar muito menos jogos que aqui ele tem jogado no Brasil, né? Então ele tem feito o reforço muscular, até porque a bola tem passado sempre por ele, todas as jogadas de ataque
tem passado por ele. Então ele também é muito caçado dentro de campo, tem apanhado muito. Ele é baixinho, mas ele aguenta pancada e vai para cima e tem construído bons lances para o time. Apesar que em alguns lances eu acho que ele poderia ter segurado um pouco menos, que acaba tocando depressa demais, às vezes causa até o contra-ataque do time adversário. Mas ele tem sido o jogador principal do Fluminense na hora do contra-ataque, na hora das jogadas de meio campo para o ataque. Então ele fez muita falta no jogo contra o Juventude. E o Fluminense também tem uma fama, né, de jogar bem contra os times grandes e jogar mal contra o time pequeno. O Fluminense é o famoso Robin Hood. Tira dos grandes e dá para os pequenos, né? Quer dizer, ganha ponto em cima dos grandes e perde ponto para os pequenos. Pode ver, quase todo jogo que o Fluminense sofreu para ganhar, empatar ou até perdeu, foi para time que está lá embaixo, ou a meio de tabela, ou time fraco. O Fluminense perdeu perdeu o jogo para o Mirassol, o Fluminense foi garfado, e aquele lance do Lúcio Acosta no início era para ter sido dado gol, porque o juiz estava na cara da jogada, não deu falta, aí o VAR vai chamar para depois ver, e em câmera lenta todo lance é falta, né? Slow motion, se tu olhar, toda bola é falta. E o juiz estava de frente para o lance e viu que não foi falta. Aí voltar atrás, tem jogadas que o juiz tem que ter personalidade, tem outras que ele realmente tem que rever. Mas em slow motion, qualquer jogada é falta. Mas aí seria 1-0. Aí o juiz anulou aquilo, o Mirassol foi para cima e fez o gol, o Fluminense empatou. Estava jogando até um pouco melhor do que o Mirassol, mas aí o Freitas resolveu fazer uma brincadeira na zaga, perdeu a bola, depois ficou olhando, aí quando ele foi cruzado a bola e o jogador do Mirassol que fez o segundo gol, não tinha ninguém marcando ele. São erros que acontecem na zaga do Fluminense com ou sem Thiago Silva. Tem acontecido muito isso, que o Thiago Silva tem participado da zaga e também tem ido à frente para tentar fazer o gol. Então, quando tem o contra-ataque, às vezes ele não está na zaga, às vezes ele está lá na frente. Então tem que ter uma cobertura que não tem acontecido. Aí tem que ser estudado melhor e o Zubeldia tem que preparar melhor essa jogada quando ele estiver no ataque. Alguém tem que estar cobrindo ali para não acontecer isso. E contra times grandes, o Fluminense tem jogado bem. Tanto é que o Fluminense, depois que voltou à Copa do Mundo, perdeu para o Palmeiras, estava jogando muito mais do que o Palmeiras. Estava ganhando de 1-0, o Fluminense deu 2 gols. Um foi o Fábio que falhou, o outro foi o Martinelli que deu o segundo gol para o Palmeiras. Então, o Fluminense era para ter ganho aquele jogo. O jogo contra o Cruzeiro, o Fluminense tomou gols, mas o Fluminense jogou muito mais do que o Cruzeiro. Deu mole em dois gols, né? 2 gols também. O jogo contra o Flamengo, o Fluminense jogou muito atrás. Ali, e mesmo assim estava 0-0, aí no finalzinho um descuido do René, o Pedro fez o gol e ganhou. O jogo que eu achei que o Fluminense jogou mal realmente, daqueles 4 jogos iniciais, depois da Copa do Mundo, foi contra o São Paulo. Que o Fluminense perdeu, era para ter perdido de muito mais, que não jogou nada naquele jogo. E depois esse jogo contra o Mirassol foi mal, o jogo lá contra o Sport, o Fluminense jogou muito mais do que o Sport, foi prejudicado pela arbitragem também e acabou não conseguindo o Sport. Agora, o jogo contra o Vasco, são 2 times grandes, então o Fluminense normalmente joga mais concentrado. Aí ele tem que jogar concentrado do início ao fim para poder não tomar uns gols bobos, que esse menino, atacante do Vasco, ele tem muita velocidade. Então, nos contra-ataques, o Vasco tem se dado bem contra os outros clubes por isso. Então, o Fluminense tem que marcar bem esse menino, marcar o Coutinho, que é o jogador que normalmente faz as jogadas, né, pro time do Vasco, e o Nuno, que é um português que é muito bom jogador também. Então, o Fluminense tem que saber jogar e também saber marcar.
né? Que jogo entre time grande, você além de jogar tem que saber marcar também. Qualquer jogo, porque qualquer descuido pode tomar o gol, como tem acontecido com o Fluminense. Agora, o importante Fluminense amanhã é o Acosta jogar. Se o Acosta não jogar, aí fica meio difícil. Mas eu acredito que o Acosta jogue amanhã. Eu acho que ele foi poupado, está fazendo um treinamento específico para poder jogar amanhã no sentido. E também para evitar de ter jogado contra o Juventude, tomar o terceiro cartão amarelo e não poder jogar contra o Vasco, né? E que é um jogo importante. Então, eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer um grande jogo amanhã, deixa os vascaínos, o time do Vasco, todo mundo lá do Vasco achar que o Vasco é favorito, para durante o jogo a gente ver o que acontece. O importante é lá dentro de campo. Antes do jogo não interessa, o interessa é dentro de campo. Como os palpites que fizeram aí, eram 6, né? Eram 8. Foram 6 palpites do Vasco ganhando, 2 empates e nenhuma vitória para o Fluminense. Normalmente quando fazem isso, o Fluminense ganha. Mas vamos aguardar o jogo para ver. Eu acredito que o jogo de amanhã, hoje o Fluminense ainda tem um treinamento, era agora de manhã, né? Não sei se ainda está acontecendo ou se já acabou. Na hora que eu estou fazendo esse vídeo, eu acredito que ainda esteja tendo o treinamento. Apesar das fortes chuvas que está caindo no Rio de Janeiro, acredito que esteja acontecendo o treinamento. Eu acho que o Zubeldia deve treinar hoje, deve ter treinado ou está treinando hoje. E acredito que o time vai amanhã a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Redê, Martinelli, Hércules e Acosta, Serna, que aí já deve estar recuperado do desgaste que teve dos jogos da viagem, né, que os amistosos fez pela Colômbia. Serna, a minha esperança é de jogar o JK e o Canóbio, tá? Espero que o Zubeldia leve entre os relacionados o Lavega, o Lescano e o Riquelme também, e que possa utilizar os jogadores de repente no segundo tempo, quando a Costa estiver cansado, e alguns outros jogadores também, que aí possa aproveitar, de repente o Lavega no lugar do Canóbio e o Lescano no lugar do Acosta, quando se ele estiver cansado no segundo tempo. E aí vamos ver o que acontece. Espero uma boa vitória do Fluminense. Acredito que o Fluminense ganhe hoje por 3-1. Vamos ver como é que pode ser, mas meu palpite para o jogo de hoje é 3-1 Fluminense. E vocês? Qual o palpite de vocês? Podem falar. Agora, vou esperar para ver, né? Porque ainda vai ter o treinamento hoje. Amanhã a gente vê mais ou menos como é que vai ser. O jogo amanhã é às 7h30, né? No Maracanã. O Fluminense tem uma sequência de 3 jogos. Acho que amanhã é contra o Vasco, no sábado é contra o Internacional, no Maracanã, e no meio da semana que vem tem o jogo contra o Ceará, também no Maracanã. Se o Fluminense ganhar esses 3 jogos, o Fluminense chega a 50 pontos. Fica muito bem colocado para se classificar para a Libertadores. E amanhã o jogo é uma prévia também, apesar que pode não ter nada a ver, mas teoricamente é uma prévia do que pode acontecer quando acabar o Brasileiro pela semifinal da Copa do Brasil, entre Fluminense e o Vasco. Mas vamos aguardar para ver o que acontece amanhã, qual a escalação que deve ir. 2 horas antes do jogo, lá para as 5h30 de amanhã, a gente já deve saber mais ou menos, pelo menos os relacionados para o jogo de amanhã. Vamos aguardar para saber. Agora eu vou falar o que eu normalmente falo antes eu falava antes de começar o vídeo, ou quando começava o vídeo, né? Antes de começar o vídeo é difícil. Quando começava o vídeo, agora estou deixando para o final. Todos vocês sabem que eu comecei a fazer esse canal com a cara e a coragem, por ter depressão, mal de Parkinson, estava meio complicada a situação. Eu estava ficando
eu tinha câncer de próstata, mal de Parkinson, estava ficando meio deprimido. Então eu comecei a fazer o canal para relaxar um pouco, para não entrar em depressão. Então eu só posso fazer o canal antes de meio-dia ou depois de meia-noite. Aí o canal foi feito com a cara e a coragem e a colaboração de vocês que têm apoiado, se inscrito no canal, dado like e compartilhado. E se puderem agora, como tem várias pessoas inscritas, inclusive tem pessoas fora do Brasil, que isso me dá muito orgulho, para todo mundo que estiver assistindo o canal, para se inscrever, dar o like, compartilhar e dar o rap, né? Rap, que é para aumentar a pontuação do canal. E o segundo favor que eu quero pedir aos senhores para poder fazer o Pix para colaborar com o canal. Eu tenho 2 Pix. Um é o Pix do meu e-mail, o outro é o Pix que é menor, que é para as pessoas que tiverem dificuldade para digitar como eu, por ter mal de parto, para usar esse Pix menor. Os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é o que é menor, para facilitar quem tem algum problema de digitação, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Como eu falei no início, os 2 Pix são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, eu agradeço. Colabore para ajudar nosso canal a crescer, para eu poder comprar algumas coisas para melhorar o canal, botar algumas coisas atrás, ali para tentar fazer um espaço melhor do Fluminense. Aí colabore, por favor. Faça o Pix, qualquer valor, agradeço desde já. Quem não puder colaborar, agradeço também. Espero que todos tenham um grande domingo, um bom feriado de segunda-feira, para quem é do comércio. E espero que o Fluminense faça um grande jogo amanhã e consiga uma grande vitória. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.